Boa tarde, tudo bom com vocês, queridos? A paz do Senhor Jesus. Então, eu quero gravar agora a segunda parte do capítulo 2 de 1 João. Então, a gente estava falando sobre comunhão, né? E é muito precioso porque a Bíblia tem tanta coisa para nos ensinar, a gente tem tanto para aprender e ela é tão linda, preciosa, tão rica, né? Eu fico muito feliz com isso. Então, ainda aqui, pegando o mesmo versículo como chave, que diz assim, 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E ele continua falando, né? Que aquele que diz que conhece a Jesus, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade, nós devemos andar nele. E ele vai falando sobre pecado de não amar os irmãos, né? Que a gente já falou sobre isso, sobre o irmão. Mas aqui fala que se a gente andar na luz como ele na luz está, né? Nós temos comunhão com o outro, se andarmos na luz e ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Andarmos na luz. O que significa andarmos na luz? Significa que aquele que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus, agora conhece o certo e o errado. A partir daquilo que, não que os outros falam, não daquilo que ele já ouviu, que ele aprendeu na infância, mamãe falando, isso é certo, isso é errado, mas é uma outra perspectiva. É uma perspectiva muito profunda, meus irmãos. É da perspectiva do Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Então não é a mamãe e o papai que estão dizendo assim, faça isso, não faça aquilo. E aí você obedece, não obedece. Não, é mais profunda porque é Deus habitando dentro de você. Deus habitando dentro de você e te mostrando o caminho certo. Às vezes a gente não leva isso tão a sério, né? A gente leva como aquilo que a gente aprendeu quando era criança. Os pais, os líderes, os avós, aquelas pessoas que estavam acima de nós nos ensinando. E a gente ia decidindo ali com a mente infantil se a gente seria obediente ou não seria obediente. Não se trata disso. Se trata da sua vida eterna, se trata de comunhão com o Senhor. Se trata do tanto que você tem de conexão com o Pai, de ligação com Deus, de ser a habitação dele, que é uma coisa muito séria. Por quê? Porque à medida que você compreende o sacrifício de Jesus na cruz por você, para que o sangue do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, te purifica de todo pecado, você compreende e você aceita caminhar agora na luz. Espiritualmente, acontece uma coisa muito profunda. Por quê? Porque você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você agora está sob outra direção. Você não está mais fazendo a vontade da carne, dos olhos, a vontade dos seus pensamentos, conforme o apóstolo Paulo dizia que quem faz isso é por natureza filho da ira. Então, quando a gente faz o que a gente quer, nós somos filhos da ira. Nós estamos no reino das trevas. Então, não é a nossa vontade agora. Agora acabou. A gente precisa compreender isso. Parece que isso fica assim,
tão nublado, né, na nossa mente, parece que isso não é uma coisa muito clara, que você agora foi comprado, entendeu? Você foi comprado pelo preço do sangue do Filho de Deus. Então você não se pertence mais, você agora não faz mais a sua vontade. Então, como que está a sua vida? Você é crente, mas continua fazendo as coisas do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você quer? Você está se enganando. Por isso que o apóstolo João fala, é mentiroso. A pessoa está vivendo uma mentira. Porque ela está falando que está na luz, mas ela não entendeu nada. Ela está achando que ela está na luz, ela está declarando que ela é filha de Deus, mas ela não entendeu o sentido. Ela não entendeu a profundidade do que significa você ser resgatado do império das trevas e ser tirado das mãos de Satanás por um preço de sangue. Sangue de Jesus Deus. Entendeu? Então, assim, não é uma coisinha qualquer, não é uma besteirinha, sabe? É a mesma coisa que você hoje ser casada e você ir ali na rua e achar que pode ter um relacionamento sexual com qualquer pessoa. Qual o problema? É uma coisa que eu vivia, que acontecia na minha vida, mas agora que eu sou casada, eu continuo fazendo, porque eu tenho vontade de fazer isso. É por aí, entendeu? É por aí. Por quê? Porque você, quando se casa com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. A gente fala uma só carne, mas na verdade não é uma só carne. Você, corpo, alma e espírito, você inteiro, você está agora compartilhando com outra pessoa. Então, o que você tem no seu espírito, na sua alma, você está compartilhando com outra pessoa. Até mesmo questões de demônios. Você está compartilhando com outra pessoa. Então, você acha absurdo uma pessoa ser casada e ela ter uma vida promíscua? Você acha que isso está errado, que isso não pode ser feito? Mas quando a gente se entrega para o Senhor, se batiza, toma Santa Ceia, se declara cristão, afiliado de uma igreja, e você faz o que você quer, e você peca quanto você quer, é isso que você está fazendo. Você está se prostituindo. Você está se prostituindo com o mundo das trevas. Você está deixando o mundo das trevas ter domínio sobre você. Então, isso é uma questão muito grave, muito séria. Então, essa questão do pecado parece bobinha, e o pecado não é um pecado, é qualquer pecado. Parece uma coisa bobinha, mas ela não é uma coisa bobinha, ela é uma coisa muito séria. Ela é algo que Jesus diz que não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Né? A lista que eu até falei para vocês que está no Apocalipse, né? De pessoas que pecam, mas ele estava falando para as pessoas do mundo, ele estava falando para cristãos que fazem isso. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, fala para você se afastar daquele que está em pecado. E ele vira e fala assim, mas eu não estou falando para você se afastar de quem está no pecado e pessoa do mundo. Não, porque se eu falar para você sair do mundo, como é que você vai fazer? Você não tem como sair do mundo. Não estou falando dessas pessoas, eu estou falando para você se afastar daquele que se diz crente e que está pecando. Esse aí você não come com ele não, você não caminha com ele não. Porque esse aí está numa treva profunda. Ele está mentindo para si mesmo, ele está se enganando. É pior do que o descrente. É pior do que quem está lá no mundo. Por quê? Porque não é iluminado pelo Espírito Santo por dentro. Porque o Espírito Santo não está revelando nada. Como assim, o Espírito Santo revela? Não, o Espírito Santo revela, querido. O Espírito Santo fala para você assim. Essa roupa aí, ele coloca no seu sentimento. Você chega na frente do espelho e fala assim, mas não tá sexy demais? Mas não tá muito chamativo? Aí você vira e fala assim, tá não, tô bonita. E vai. O que você tá fazendo? Você tá falando assim, cala a boca, Espírito Santo, quero te ouvir não, eu que mando, eu que sei, eu quero ficar gostosa, eu quero ser desejada.
É isso que você está fazendo, tá? O Espírito Santo vira para você e fala assim, não mente, olha, isso é uma mentira. O sininho do Espírito Santo toca lá na sua consciência. Mas você fala assim, não estou ouvindo, não. Eu faço só o que eu quero. Então, você está fazendo o quê? Você está andando em trevas. Sabe por quê? Porque você está pensando que você está na luz, que você é crente. Mas não é. Não é. Porque quando o Espírito Santo fala essas coisas com você, é para você obedecer prontamente e largar. À medida que você vai largando, você vai se fortalecendo e ele vai falando mais coisas. Mas à medida que você vai ignorando e querendo entender que não, aquilo é um pensamento seu e não vai fazer, ele vai se calando. Ele vai parando de fazer. O apóstolo Paulo, ele fala que a gente vive uma crise, porque o corpo da gente pede pelo pecado. O pecado é uma coisa gostosa, amados. Você não tem que obedecer, só fazer a sua vontade, porque se você fizer a sua vontade, você é filho do diabo. É isso que a Bíblia fala. Então não é a sua vontade que você tem que fazer. E a nossa vontade é muito forte. O pecado é muito legal. A palavra de Deus diz lá em 1 João, ele fala assim, ó, não ameis o mundo. Olha que coisa. Nem o que há no mundo. Tem coisa gostosa no mundo? Será que tem? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nossa, esse negócio de concupiscência, o que significa isso? Um desejo forte. Então, é a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. O que significa isso? Concupiscência da carne é o que a carne gosta. O que a carne gosta? A carne gosta de pecados ligados à área sexual, imoralidade, piada suja. A carne gosta disso, a gente acha divertido. O ser humano, a parte carnal sua, porque tem uma parte nossa que é carnal que tem que ser subjugada, porque a porta é estreita, né? Apertado o caminho que leva à presença de Deus. Por quê? Porque o que é fácil, o que é gostosinho, é da carne. Gulodice, bebedeira, vícios, orgias. Isso tudo é coisa da carne, é coisa que a carne quer. Aí a concupiscência dos olhos, né? O que é concupiscência dos olhos? Gente, aquelas coisas bonitas, já viu as coisas em Dubai? Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre uma ilha na China e agora eu me esqueci qual é o nome da ilha da China. Gente, é quase tudo de ouro. É coisa assim inacreditavelmente maravilhoso e lindo, sabe? Então o que é a concupiscência dos olhos? Você desejar aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas muito boas, é concupiscência dos olhos, sabe? Aquele carrão importado, uma Mercedes, né? Um hotel em Dubai, é concupiscência dos olhos. Ah, mas então eu não posso ter um carrão, eu não posso ter essas coisas. Depende, né, querido? Se Deus preparar que você tenha alguma coisa para ganhar as vidas para Ele, né, para viver o reino, glória a Deus por isso, né? Mas se for para te ensoberbecer, para a sua própria vida, para o seu próprio bem-estar e só o seu bem-estar, será que está certo isso? Para você ter uma vida regalada nessa terra, oh, que beleza, eu vou viver as coisas maravilhosas de Deus, soberba dos olhos, essas coisas que os olhos desejam, essas coisas que fazem o olho crescer, principalmente quando está lá na vida do outro, né? Olha lá, o carrão do vizinho, gente, mas isso é para mim que sou filha do rei, né, filhas do rei? Vamos colocar os nossos olhos lá naquilo que a Bíblia diz que Deus tem lá no céu preparado para nós. Por quê? Porque essas coisas aqui do mundo, o que fala? Passa, passa. E quem tem essa soberba aí vai passar também.
vai passar juntinho com o mundo que está reservado para o fogo, que está escrito isso lá nas cartas de Pedro, na última carta de Pedro, 2 Pedro 2 está dizendo, isso tudo vai para o fogo. Você quer ir para o fogo junto? Então, isso aí é a concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, ainda tem a soberba da vida, querido? É a soberba da vida. Você sabe o que é soberba da vida? Soberba da vida, amado. Eu sou filha do rei. Ó. A pessoa se achar, né? Tá se achando superior, tá se achando melhor, tá se achando, é a soberba, isso é soberba da vida. Então isso aí são coisas do mundo, e a palavra diz, não ameis o mundo nem o que há no mundo, né? O mundo vai passar, tá, querido? A gente deseja essas coisas, sim, mas o que você tem que fazer? Você tem que fortalecer seu espírito, tá? Se você fortalecer seu espírito, buscar as coisas do alto, seu espírito vai estar fortalecido, o Espírito Santo vai estar fortalecido dentro de você. Amém?